Nosso estudo de hoje é a lição 30 do livro O Essencial e tem por título Silêncio e Prece. Se algo te aflige a vida, não desesperes. Pensa. Olha a terra alagada prometendo a colheita. Fita as nuvens imensas, desfazendo-se em chuva. Quanto mal de outro tempo fez-se a bênção de hoje. Se alguma dor te fere, faze silêncio e ora. Na sombra que te cerca, Deus fará nova luz. O Emmanuel está sempre remetendo a gente ao contato com a natureza e criando as suas imagens, as suas telas mentais dentro desses quadros que a natureza nos oferece, para que a gente consiga fazer uma analogia e trazer para a nossa vida, para o exemplo da nossa vida. Mas quando eu estava lendo esse texto agora, estava lembrando que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que tem como título A Verdadeira Desgraça. E é um texto muito profundo, muito reflexivo, porque a ideia que o texto passa é assim, que a gente tem um conceito diferente, conceito até equivocado sobre desgraça, porque a gente costuma ver a desgraça quando as nossas vontades mais imediatas não estão satisfeitas. Então ele fala, muita gente vê desgraça, por exemplo, quando vê a casa sem comida, sem alimentação, a geladeira vazia, quando está querendo pagar uma conta e não pode pagar a conta, ou então quando perde um ente querido, quando perde filho, né? Fala de desgraça. E aí o que acontece? Ele fala, só que a verdadeira desgraça, ela está muito mais nas consequências de uma coisa do que propriamente naquela coisa. Porque aí ele dá os exemplos assim, olha só, às vezes vem uma tempestade enorme, mas é aquela tempestade que vai purificar o ar e vai fazer com que a gente tenha tantos anos de paz, tantos anos de tranquilidade, que não tinha antes porque o terreno não estava preparado. Então vai dando assim, a ideia para a gente da gente analisar os problemas a longo prazo, parar de observar apenas a curtíssimo prazo. Então o Emmanuel começa o texto de hoje falando para a gente, se algo te aflige a vida, não desesperes, pensa, calma, respira em primeiro lugar. E olha com quem a gente vai pegar os exemplos, né? Olha a terra alagada prometendo a colheita. Gente, a terra alagada, quando a gente tem oportunidade, eu estou aqui num lugar agora que eu tenho um charco aqui à minha esquerda. E a gente olha aquele charco e fica, mas não está produzindo nada. Não, daqui a pouco nascem árvores frutíferas dali e o tempo todo a natureza está se renovando, mas quem está olhando de longe está vendo a terra está sendo abafada com a quantidade de água ali. A água está ocupando o espaço ali, está atrapalhando a terra. Depois ele fala, agora fita as nuvens imensas que vão se desfazendo aos pouquinhos, em chuva. Às vezes a gente quer desfazer o problema todo de uma vez e, claro, se for comparar com a nuvem, vai transformar numa tempestade enorme que pode trazer consequências até muito grandes, aí como a gente vê as enchentes. Agora, as nuvens começam a se desfazer em chuva aos pouquinhos, então vai ter momentos que vai ser cobrado da gente na vida, a gente aprender a ter paciência e resolver os problemas a longo prazo. E com calma, aprendendo a respeitar os problemas, até a lidar com eles também. É um exercício muito bom. Mas a maioria de nós, a gente é muito imediatista, né? A gente quer resolver logo o problema, quer ficar logo livre do problema. Aí, depois ele fala aqui pra gente, quanto mal de outro tempo, uma coisa que era ruim, hoje é bênção pra gente, fez-se bênção de hoje. E nisso bota a gente para refletir, mas muita coisa mesmo. Porque é interessante, né, que eu vou fazer uma comparação aqui com a experiência que a gente teve, porque quando a gente fala da nossa própria vida, das experiências, parece que a palavra tem mais força. Aprendi isso com o Divaldo Franco. Eu, durante essa minha encarnação, quando o homem completa 18 anos, ele é obrigado a se alistar no serviço militar, e eu não consegui fugir do serviço militar obrigatório. Eu acabei tendo que servir
E durante o período que eu estava como militar, a gente era submetido a alguns treinamentos que quem está olhando de fora fala, eu não queria passar por aquilo ali. Eu me lembro que a gente ficou num acampamento durante 7 dias e que a gente ficou praticamente 6 sem tomar banho. Tinha até o banho, sim, né? Mas era aquele banho que a água caía muito fininha e que, na brincadeira mesmo, né, do teste com a gente, deixava a gente embaixo da água durante 10 a 15 segundos. Quer dizer, aquilo mal dava para molhar o couro cabeludo. Tanto que no segundo dia o pessoal nem tomava banho, colocava a boca para cima e bebia a água para matar a sede, né? Porque a água também era racionada enquanto a gente estava acampando. E aqueles períodos que a gente fazia esses treinamentos que são chatos, daqui a pouco eles criaram na gente uma resistência, né? Eu fico lembrando que eu, quando criança, eu não gostava de comer cebola, por exemplo. E hoje meus pratos preferidos estão regados de cebola e de alho. Quer dizer, foi coisa que fui aprendendo a comer quando estava no serviço militar obrigatório. Aliás, no serviço militar obrigatório, né, eu me lembro que o nosso almoço era uma fatia de arroz, era fatia mesmo, porque vem aquele arroz que, né, parecia um bolo, né, todo junto, uma fatia de angu e uma asa de frango que às vezes vinha com a pena de brinde, que a asa era frita e ainda vinha com a pena de brinde. Quer dizer, foi um período que ensinou muito a gente. Quando passa por momentos de dificuldade assim, a gente começa a valorizar mais esses momentos e que a gente tem uma tranquilidade com relação à nossa geladeira. Então, quanto mal de outro tempo, hoje se tornou bênção para a gente. E outra coisa, hoje eu sei que eu estou preparado, né, que eu vou fazer de tudo para não ter que passar por aquilo de novo. Mas se eu tiver que passar, eu já passei uma vez, não morri e vamos passar de novo. Eu me lembro da minha família, por exemplo, né? Minha família por parte de mãe, muita gente passou dificuldade mesmo. Inclusive alguns passaram fome mesmo, e a luta deles foi para não deixar a gente passar fome. Então o Emmanuel fala para a gente, se alguma dor te fere, faz silêncio e ora ao invés do desespero. É claro, faz silêncio e ora, trocando o silêncio e a oração pelo desespero. Aí depois que a gente acalmou, aí a gente vai ler aquele capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Eu tenho que fazer a minha parte, eu não estou dispensado da lei do trabalho, não. Né? Ou então a pergunta 479 do Livro dos Espíritos, que a gente gosta muito dela, a oração é sempre um poderoso auxílio, mas crede, Deus ajuda mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a murmurar algumas palavras. Então, o desespero está vindo, o que acontece? Silêncio, oração. Logo terminando a oração, o que a oração vai fazer comigo? Eu sintonia com o meu anjo da guarda. As orientações vão começar a vir, as ideias vão começar a fervilhar aqui na mente, porque eu vou estar em intercâmbio, em conversa franca e direta com o meu anjo da guarda, ou até mesmo com algum espírito familiar, e agora vamos mãos à obra para poder sair dessa situação. No final da lição, o Emmanuel, até para encerrar esse livro, ele fala, na sombra que te cerca, Deus fará nova luz. Está querendo dizer para a gente o seguinte, é necessário que haja os escândalos, mas ai daquele que provocar o escândalo. É quando a gente está na sombra, no meio da provação, no meio da dificuldade, é que a gente vai descobrir essa luz, vai buscar essa luz, e que vem falando, Deus fará nova luz. Muitas das vezes a sombra ela pode ser interpretada de duas vezes. Tem gente que fala, a sombra para mim, na verdade, está sendo um momento de descanso. Eu estava no sol quente e entrei na sombra. Mas aqui, pelo menos, claramente a ideia que o Emmanuel está dando é na sombra que está te cercando. A sombra está mostrando que as dificuldades, os problemas, Deus fará uma nova luz, vai mostrar para a gente o caminho que a gente deve buscar, que a gente deve seguir, sem desespero, entendendo que estamos num mundo de expiações e provas, e estamos sendo testados, provados o tempo todo. E a cada dia que passa, com leitura edificante e fazendo da nossa vida um laboratório de testes desses ensinamentos que a gente está aprendendo com o Emmanuel, a coisa vai melhorando sim. Pode ser melhora sensível, pode demorar tempo, mas tem melhora sim. O importante é que a gente vai sair daqui melhor do que quando a gente chegou.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente se despede com esse canto do pássaro aqui, muito bonito aqui atrás de mim.